Boa noite, amigos queridos. Bem-vindos a mais um estudo do Evangelho no Lar. Boa noite, Andréia. Boa noite, Miriam. Sejam bem-vindos a esse começo da noite que estamos fazendo o Evangelho, né? Vou fazer a leitura Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 59. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto ao coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, como todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz do que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinando ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e os mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se a muleta benfeitora dos que se arrastam sob as legiões morais. Combate a ignorância, acendendo a lâmpada de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de que decretos humanos para meter mãos à obra? Lembre-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis, prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças de recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino, sempre nós mesmos. Acabamos, então, lendo essa política divina, onde que fala, né, principalmente do o que nós... Aqui fala muito do que nós temos que fazer, né? Temos, assim, devemos fazer. Que Jesus sempre... Quais são os nossos deveres, né? Para que reencarnar, sempre fala, né? dos deveres que temos, né? Que são os deveres, a parte sempre do amor, próximo, amor ao próximo, fazendo. Aqui tanto ele fala, né?
não retribua, porque um te ofendeu, não retribua, né? Isso é tão importante nesse nosso momento histórico, né? A gente ter esse não querer olhar, o mal do outro. De respeito ao outro, de respeito à opinião do outro. A nossa política é a política do governador do planeta, Jesus. Que é uma política de amor, de respeito, né? Jesus não condenou ninguém, ele condenou atos, erros, né? E assim, todos nós temos erros, né? Todos nós cometemos e temos que saber que a gente comete e que temos também que ser perdoados. Então, nós temos que perdoar, tentar se pôr no lugar do outro também, né? E perdoar, que eu acho que é por aí que a gente... Aquilo que a gente condena no outro é aquilo que nos compõe também. E se a gente tem... Aí entra a reforma íntima, né? E o conhece-te a ti mesmo. Então... Sim. E agora você vai dar... Muita coisa para a gente pensar nesse texto. Então vamos fazer a nossa prece inicial, para podermos então passar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Senhor Jesus, Mestre querido, pedimos nesse momento a Tua orientação, Tua luz, Teu acolhimento às nossas necessidades. Guia nossos pensamentos, nossos corações, nossas palavras, para que ao ouvirmos o Teu Evangelho, possamos compreendê-lo e, mais do que tudo, pô-lo em prática no nosso dia a dia. Então, abrimos o Evangelho no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. O item 5, o óbolo da viúva. E a gente vai ver claramente como um complementa o outro, como sempre, né? Então, Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram do que era a sua abundância. Mas essa deu da sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos de 1 a 4. E Kardec nos diz: muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam riquezas, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmos, se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais de luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem primeiro pensar nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. É o mesmo que nos diz o texto, com outras palavras. Não precisa muita coisa material, precisa muito amor no coração, precisa muita vontade de acertar, vontade de recomeçar. Ali fala de perdoar os inimigos, né? Lembrando que Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? E Jesus diz: não, espera aí, Pedro, não são 7, são 70 vezes 7. Né?
O perdão tem que ser uma coisa natural na nossa vida. Não é ainda. E não é para nós nos punirmos, nos condenarmos por causa disso. É apenas para nós olharmos para nós mesmos, né? Reconhecermos que isso nos compõe e que isso é uma das coisas que nós viemos a esse mundo para modificar. Se nós estamos no Evangelho no Lar e nós falamos nessa questão do perdão, a maioria das pessoas, né, na nossa cidade vive em apartamentos. E uma grande oportunidade de perdão é exercitada nos condomínios. Quantas brigas, quantas disputas. E quando a gente faz o Evangelho, no lar, a gente faz para nós que estamos no nosso lar, para os espíritos que estão aqui, mas também isso se irradia, né? Nós sabemos que os espíritos agem em toda parte. Em toda parte. E você estava falando de apartamentos, né? Edifícios, pessoas que às vezes, picuinhas e coisas que... Conflitos tão como pequenos. É importante, porque a convivência não é uma coisa fácil. Não. Né? Seja lá quem for, com quem for, seja da família, não seja da família, mas a gente tem que ter um convívio, né? Uma paciência e tentar ver a forma que o outro está vendo e tentar compreender, né? Perdoar. Quando, principalmente, vem te pedir desculpa, porque muitas vezes o outro vem te pedir desculpas e você né, não quer saber. E, exatamente. Na verdade, a gente tem que saber, né, que todos erramos e que temos que perdoar, né? Seja lá o tamanho da coisa, seja o que for, né? E até, né, Joana de Ângeles, na sua obra, ela fala muito isso, né? De que a gente vê no outro, o que me incomoda muito no outro é porque me compõe. Eu não quero ver em mim, eu não tenho isso, não. Eu não sinto raiva. Imagina, você, Andréia, que é raivosa, que vive com raiva, me incomoda isso. Eu tenho essa raiva. Pode ser até que ela tenha, deve ter, todos nós temos. É natural, mas é isso que o Evangelho nos convida. Como é fácil você falar que o outro isso, o outro aquilo, né? E você tem pessoas que só falam dos outros. Está sempre no altar, né? Mas não consegue olhar para si, né? O quanto ali também tem um pouco de cada coisa que você fica, né? Nós somos espelhos uns dos outros, isso. E o texto nos fala ali muito do perdão, da compreensão. E Jesus, com esse ensinamento, ele nos mostra, olha só, o grande valor não está na coisa material. O grande valor é no sentimento, é no amor que põe. A viúva pôs só 2 moedas pequenas, né? Naquele tempo o tamanho da moeda dava o seu valor. Então, 2 moedas pequenas, em termos monetários, era nada naquela época. Mas Jesus diz que ela deu da sua penúria. Olha a nossa penúria amorosa, a nossa penúria interior. Você não precisa ter muito para dar alguma coisa. Às vezes você até não precisa dar de uma forma assim, mas de outra. O dar não é dar bens materiais. Quanta gente na casa espírita diz, eu não posso dar nada. Você pode dar o seu tempo, você pode dar a sua participação, você pode dar a sua presença. E nenhum trabalho é menor do que o outro. Então, não é porque fulano tem dinheiro e dá uma contribuição alta que ele vai ser melhor. Que vai ser melhor, porque às vezes ele dá a contribuição e nem aparece lá. E o outro que não tem condição financeira de dar, está lá todo dia fazendo acolhimento, limpa alguma coisa se precisar, dá de dando uma palavra. Dá uma palavra. Ouvido. Esses, né, não é desfazendo, pelo amor de Deus, as contribuições, não é nada disso. Só Deus sabe a intenção de cada um. Mas Jesus deixa isso muito claro, quando ele diz, todos os outros deram o que era da sua abundância, mas essa deu da sua penúria, da sua dificuldade. E essa penúria não é só a penúria financeira, né? É a nossa dificuldade de perdão, é a nossa dificuldade de compreensão, muitas vezes a nossa dificuldade de amor, essa penúria que compõe o ser humano encarnado no mundo de provas e expiações.
Pois ela deu tudo o que tinha e o que lhe restava para viver. Às e é vezes, esse o convite, né? E às vezes você não tem nada para dar e o outro tem muito para dar em termos materiais. Mas o que não tem nada para dar, dá mais do que esse. Muito mais que esse que tem, né, o material para dar. Como Jesus nos diz no Evangelho, né? Aqueles que vieram e disseram, mas Senhor, eu preguei em seu nome, eu fiz milagre, eu fiz, aconteci. Sai, afasta, você não deu de você. Esse é o convite de Jesus, que nós saibamos dar de nós. De nós, do coração, do que a gente faz com amor, né? Eu acho que tudo que é com amor é uma coisa que... É o importante. E é isso que você vai levar, né? É o bem, é o amor, né? É o que você leva daqui. Que tudo de material não vai para dentro do caixão. O caixão não tem gaveta. Nada. Fica tudo aqui. A gente não leva nada do que a gente acha que possui, porque até os bens materiais são dados por empréstimo de Deus. Nós sabemos disso, né? Não somos proprietários de nada, mas tudo aquilo que é feito com amor, com coração, com benevolência, essa é a verdadeira riqueza. É brotar o reino de Deus dentro de nós. É isso que Jesus fez, né? Sim. Quando perguntado para Jesus o que era preciso para ganhar o reino do céu, o que ele diz? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Dá os teus bens aos pobres, pega a tua cruz e me segue. Mas o moço rico da história não seguiu. Não conseguiu, né? Porque era muito, muito apego às coisas materiais. Então fica esse convite, né? Para a gente refletir no quanto a gente pode fazer, que ninguém se sinta menor porque não possui bens materiais. Vão ficar todos aqui. E que não possa fazer nada. Você pode, às vezes, fazer muito mais do que aqueles que dizem que tem, que pode. E um grande exemplo, né, que nós temos na doutrina espírita é o nosso Chico Xavier. Sim. O que esse homem tinha de material? Nada. Mas quanto ele deu. Né? Então vamos tomar aqui a nossa água fluidificada, já energizada pelos bons espíritos, por Jesus. Essa água condutora de energia. E depois da gente tomar a nossa água, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos agora, nesse momento, agradecer essas palavras que aqui dissemos do Evangelho, do Vinha de Luz, que foram ditas, que esse ensinamento possa vir para todos nós, para que possa abrir e que a nossa mente, que possa a gente pôr em prática, né? Principalmente o perdão. Vamos agradecer aos espíritos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, e que possamos, que tenhamos e possamos ter uma semana de luz, de paz, de amor, e agradecer ao nosso Pai por esse momento. Vamos fazer então a oração do nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.